Olá, bem-vindos ao primeiro screencast de Excel 2010 da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Sou Maurício Casemiro, entusiasta de Office Brasil, professor de informática e web designer. Aproveitem essas videoaulas para aprender mais sobre a poderosa ferramenta que é o Microsoft Excel e descubra os novos recursos e funcionalidades da versão 2010. Você que ainda possui as versões do Office 2003 ou Office 2007 instalados na sua máquina, ou que ainda utilizam soluções alternativas como, por exemplo, o OpenOffice, avalie nossos screencasts e comprove os benefícios do Microsoft Office. Falaremos também ao longo dos screencasts sobre a plataforma Office Web Apps, a nova funcionalidade que permite que você trabalhe com seus aplicativos Office direto do seu navegador em qualquer lugar com acesso à internet. Aproveitem as videoaulas e boa sorte! Temos aqui a nossa agenda, que é um breve resumo do nosso screencast. Aqui estão os tópicos que serão abordados durante a nossa videoaula do primeiro screencast de Excel 2010. Na primeira parte, nós falaremos um pouco sobre o poder da ferramenta Excel e sobre as soluções alternativas que existem hoje no mercado. Na segunda parte, falaremos de produtividade, a produtividade da ferramenta e sobre a nova faixa de opções introduzida no Excel 2007 e aprimorada agora no Backstage do Excel 2010. Próxima parte é conceitos básicos, Para aqueles que ainda não conhecem a ferramenta, nós abordaremos desde o início sobre o que é a ferramenta, para que ela serve, aonde ela é aplicada, todos os seus recursos básicos e todas as suas ferramentas básicas. Explanaremos um pouco sobre folha de cálculos, que é um conceito básico de Excel, sobre linhas, colunas, sobre ferramentas de cálculo, sobre fórmulas. Falaremos sobre pastas de trabalho e sobre planilhas dentro de pastas de trabalho. Falaremos também sobre comandos personalizados nesta versão de Office 2010, que já é uma exclusividade da versão. Sobre introdução de dados dentro de uma planilha de cálculo e sobre os cálculos em si. O Microsoft Excel é uma poderosa ferramenta para gerenciamento de informação, gerenciamento de dados e no que diz respeito também e principalmente a cálculos. Então, nosso primeiro item aqui é organizar a informação em tabelas. O Excel ele organiza toda a informação de uma empresa, de um departamento, em tabelas. Nós vamos aprender mais para frente aí sobre linhas, colunas, sobre localização dentro de uma tabela. Mas inicialmente é isso que o Excel faz, E ele é conhecido pelo seu poder de ferramentas, sua estrutura de ferramentas, em que outro software pode até ter uma ferramenta parecida, pode até ter um controle parecido, mas não é igual, Nós temos os cálculos automatizados. O Excel ele automatiza os cálculos dentro da planilha, Você não precisa estar com a calculadora toda hora do lado ali para fazer cálculos, até porque alguns cálculos você faz rápido mentalmente, outros você utiliza a calculadora rapidamente, só que alguns cálculos demandam muito mais tempo. E com Excel você economiza esse tempo. Se você tem que fazer cálculos aí astronômicos, onde você tem muita informação, você tem várias operações a serem feitas, fica dispendioso você fazer, tanto mentalmente quanto em calculadora, ainda que sejam calculadoras eletrônicas, aquelas mais sofisticadas. O Excel automatiza isso para você. Ele faz o cálculo em instantes, Você seleciona os dados, você aplica uma função, você aplica uma forma e ele te dá o resultado ali na planilha, Segmentação e filtro de dados, O Excel ele organiza as informações de forma que você veja apenas o que você quer. Se você tem uma planilha muito grande com muita informação em muitas células e muitas colunas, você pode aplicar um filtro para poder segmentar aquilo que você quer. Então, se você tem informações de um sacolão onde você tem cadastrado dentro dessa planilha hortaliças, verduras, legumes, frutas, e dentro dessas como se fossem categorias, Dentro dessas categorias você vai colocando os itens que você tem no estoque do seu sacolão. Caso você queira, por exemplo, tá puxando o inventário só das hortaliças, você aplica um filtro, você diz ao Excel: olha, eu quero saber hoje o que eu tenho no meu sacolão, na minha quitanda, só de hortaliças. Com o filtro você consegue isso, Sem essa ferramenta seria muito mais difícil você estar fazendo esse controle, certo? Temos também os gráficos demonstrativos, que é um forte das planilhas de cálculo. Você tem informação
dentro de uma planilha que fica também muito difícil de você estar entendendo, né? Você até entende se você gasta um tempo ali para poder tá absorvendo aquele conteúdo. Agora, se você aplica um gráfico, né, que é uma forma visual de você estar vendo um resultado, né, se você está vendo um crescimento ou um decréscimo no teu resultado de vendas e tudo mais, fica muito mais fácil. E o Excel ele tem gráficos assim muito bons, muito legais, que você pode estar aplicando no seu controle de vendas, no seu controle de estoque, no seu controle financeiro, tá? As planilhas eletrônicas possuem gráficos para demonstrar aquilo que está em número, porque muitas vezes você tem muitos números, então você tem que despender muito tempo para poder estar montando uma reunião e por exemplo, demonstrando aquilo para a tua equipe, se as vendas foram boas, se atingiu meta ou não, né? Você teria que andar muito na planilha, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Não se preocupem com essa parte teórica que a gente passa no começo agora, porque depois vamos ter a parte prática, vocês vão entender tudo depois na parte prática, certo? Controles e relatórios, né? Todos sabem hoje que o Excel é a melhor ferramenta quando se diz sobre controle e relatório e demais documentos, tá? Difícil hoje o escritório, a empresa que não tem uma planilha de cálculo para poder fazer o seu controle financeiro, o seu controle de vendas, o seu controle de estoque, os seus cadastros. É muito difícil, porque essa é uma ferramenta que ajuda muito, né? Ela organiza, olha lá, de novo nós no início, né? no primeiro item do nosso tópico, a organização da informação. Então ela organiza, ela segmenta a informação. É uma ferramenta muito útil, tá? Como ferramenta de trabalho. É bastante comum observarmos hoje no mercado de trabalho as empresas utilizando o curso de Excel como requisito para contratação em processos seletivos. Essa ferramenta é tão utilizada nos escritórios e nos demais departamentos de uma empresa que hoje ele já é necessário, né, para o profissional. O profissional que tem Excel já é um diferencial necessário para uma contratação, para uma possível contratação. E daí nós temos aqui algumas soluções alternativas que muitos conhecem, né? Alternativas ao Office. Nós vamos discutir um pouco sobre se vale a pena ou não. Se vale a pena migrar para uma ferramenta gratuita, se vale a pena permanecer com uma ferramenta mais poderosa. Isso é o usuário que faz, né? Você tem que fazer uma análise do que compensa para você. Então vamos falar um pouco sobre recursos e ferramentas, compatibilidade de programas com a plataforma que você está usando, né? Compatibilidade do Office em relação à compatibilidade de outros aplicativos referente à plataforma que você utiliza. Muitas vezes você não utiliza o Windows, você utiliza Linux ou Mac e por aí vai. Performance e confiabilidade do Office em relação a outros pacotes, integração de formatos e padrões, ambiente colaborativo e plataforma web abrangente, que é a mais nova sensação aí, né? Office Web Apps. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles um pouco mais para frente. Em recursos e ferramentas, nós temos aqui alguns conhecidos pacotes de programas para escritório que se equiparam ao Office, né? O OpenOffice, o Lotus Notes, o Corel Home Office e o Shampoo Office 2010. São apenas alguns, são os mais conhecidos. O aplicativo também ali, o WordPerfect, pertencente à suíte da Corel, né? Então, quando nós vamos adquirir um pacote de escritório, de produtividade para escritório, nós devemos avaliar todos aqueles quesitos que eu acabei de passar, né? Então, você avaliando aqueles quesitos, você vai perceber o que se adequa melhor. Se você busca produtividade, se você busca robustez, se você busca aplicativos especializados, se você busca funções especializadas e se você busca suporte e integração, com certeza você deve optar pelo Microsoft Office. Outras suítes podem até oferecer funções semelhantes, tarefas semelhantes, mas que uma hora ou outra você vai precisar de alguma coisa que o Office tem e as outras suítes não têm. Falando de compatibilidade de plataformas, nós entramos no quesito Microsoft Office for Mac, que é a suíte de aplicativos Office também para usuários do Macintosh, que até então, antes dessa solução Office, eles não tinham como utilizar o Microsoft Office, né? Microsoft Office Excel no seu sistema operacional Macintosh. Então hoje você pode utilizar sim. Estamos numa a versão 2011 do Office for Mac e versão 2010 aí do aplicativo Microsoft Office.
e a compatibilidade é total, né? Então, se você salva um arquivo do Windows no formato docx, você vai abrir no Mac, né? Porque o programa ele é totalmente compatível entre si. As plataformas não são compatíveis, mas o programa é compatível, os arquivos são compatíveis entre si. Performance e confiabilidade. Na parte de suporte e integração de formatos e padrões. É até interessante tocar sobre esse assunto para usuários que ainda utilizam Microsoft Office 2003 e 2007. Para usuários do Microsoft Office 2003, não há possibilidade aí de trabalhar com os novos arquivos, né, as novas extensões. Mais para frente a gente explica aí a parte de extensão, né, de arquivo. Por padrão, no Office 2003, os arquivos eles têm a extensão XLS, né, que é a extensão padrão do Office 2003, do Excel 2003. E no Excel 2007 foi implantado o código XML, né? A extensão XML ficaria XLSX para arquivos do Excel. Isso permaneceu na versão 2010. A versão 2003 ela tem um plugin sim oficial Microsoft, onde você baixa, instala no seu Office 2003 e consegue trabalhar aí com arquivos XLSX, no caso do Excel, tá? Mas o recomendável é você migrar para a plataforma 2010, porque as vantagens que a plataforma tem é muito mais do que um plugin. Então aqui demonstrando nessa apresentação a parte de PDF também, né? Porque a partir do Office 2007 também é possível você converter arquivos para arquivos PDF, para o formato PDF, né? Portable Document Format. Esse arquivo ele é bastante difundido na internet, é um arquivo de leitura apenas, né? Ele não possui a possibilidade de edição inicialmente e como é muito utilizado, então é uma mão na roda, né? Para quem tem Office aí e quer transportar a informação de forma rápida e não editável, você pode restringir ações nesse documento. Você faz o teu documento no teu Office 2010, né? Monta a tua planilha, monta o teu controle, exporta isso, né? Transforma isso em um arquivo PDF e pode compartilhar aí pendrive, colocar em algum serviço de hospedagem, enfim. E olha só que bacana, para usuários também do OpenOffice, né, a suíte concorrente, a partir da versão 2007 também é possível salvar arquivos na extensão ODF, né, Open Document Format. Isso é até interessante de comentar, porque na suíte 2003, Office 2003, os usuários do OpenOffice, quando instalavam o OpenOffice na sua máquina, diziam assim: olha, eu vou instalar porque não tem problema nenhum. Além de ser gratuito, ele é compatível com o Microsoft Office. Sim, é compatível. O OpenOffice abre arquivos XLS no caso de planilhas do Excel. E, ao contrário, isso não acontecia, né, na versão 2003 do Office. Arquivos gerados nativamente no OpenOffice geravam arquivos ODF, né, arquivos de formato aberto. E o Office não abria esse tipo de arquivo. Hoje ele já abre, tá? Então a compatibilidade também acontece vice-versa, né? Tanto uma suíte consegue abrir arquivos gerados pelo seu formato nativo, quanto a outra também. Então esse problema não existe mais. Para finalizar essa parte, vamos falar um pouco sobre o ambiente colaborativo e plataforma web abrangente. Bom, isso aí a gente não precisa nem comentar, né? Vocês vão conhecer um pouco mais aí do Office Web Apps, mas o Office, a suíte completa, não só o Excel, ele tem muitas ferramentas que ajudam a colaboração de arquivos, né, pastas de trabalho, e isso se deduz no quê? Se deduz em economia de tempo, porque quando você colabora, faz uma colaboração de um arquivo, você não precisa estar fisicamente levando o arquivo no pendrive ou aguardando que a pessoa venha até você para ter acesso ao documento, para editá-lo, para revisá-lo, enfim. Você pode mandar por e-mail, né, no Hotmail, você pode compartilhar isso em um programa da suíte do Office 2010 que nós chamamos de Microsoft Office SharePoint Workspace. É um espaço de trabalho colaborativo, onde você cria, você autoriza que pessoas de uma equipe, de um determinado grupo, entrem e alterem aquele documento, né? Você vai dizer se aquela pessoa pode alterar, se pode apenas visualizar. Essa é uma ferramenta extremamente interessante. A gente pode falar um pouco mais dela mais para frente. E o nosso Office Web Apps, nosso querido Office Web Apps aí, que fica hospedado, né,
na nuvem, né, nosso Office dentro do nosso navegador. Isso é muito interessante. Você hospeda um arquivo no seu serviço de SkyDrive, né, recebe ele pelo Hotmail, hospeda no seu SkyDrive, que é o seu drive, o seu HD virtual, e você trabalha nesse arquivo dentro do seu navegador, sem a necessidade de estar instalado na máquina que você está utilizando o Microsoft Office 2010 ou qualquer outra versão. Você consegue estar editando, salvando esse arquivo, compartilhando e enviando. Então são as facilidades aí do Office 2010. Faixa de opções do Office. Falaremos um pouco hoje sobre a faixa de opções do Office 2010, a evolução do menu do Office 2003, interface orientada a resultados, menu versus faixa de opções, agrupamento de comandos e ferramentas, guias adicionais, personalização de guias e o novo backstage do Office 2010. Nessa parte eu irei demonstrar algumas funcionalidades da faixa de opções do Office 2010 e comparar com a versão anterior, a do Office 2003. Vamos lá? Caminho padrão aqui, menu iniciar, todos os programas, Microsoft Office Excel 2010. Está aqui aberto o meu. Então vocês podem perceber que essa é a carinha, tá, do Excel. A gente vai falar um pouco mais depois sobre os conceitos básicos de Excel, de planilha, de pasta de trabalho. Mas focando aqui na nossa faixa de opções, é essa parte aqui, ó, essa parte superior, tá? Vocês podem ver que nós temos algumas guias. Essas guias elas modificam conforme a gente vai clicando. Então tem a guia página inicial, a guia inserir, a guia layout de página, a guia fórmulas, a guia dados. E percebam que quando eu clico na guia, abre-se um grupo de ferramentas referente àquela guia. Então, em página inicial, eu tenho aqui alguns grupos, tá? Grupo área de transferência, grupo fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição. Cada grupo tem ferramentas que se relacionam entre si. São ferramentas parecidas. Então, em ferramenta fonte, eu tenho aqui ferramentas de formatação, né? Estilos de negrito, itálico, tamanho de fonte, estilo de fonte, cor. Aqui eu tenho o menu área de transferência, onde eu tenho as ferramentas copiar, colar, recortar e assim por diante. Já no menu fórmulas eu vou ter grupos e ferramentas relacionados a fórmulas. Então é bem fácil essa faixa de opções. Ela agrupa as ferramentas semelhantes, fica muito mais fácil de se trabalhar. Eu tenho aqui na minha máquina virtual um Office 2003. Tá? Então vocês podem ver que a interface é totalmente diferente, tá? Ele é constituído de arquivos, de menus, né? Então aqui eu tenho menu arquivo e as ferramentas, né? Novo, abrir, fechar, salvar, ferramenta menu editar, menu exibir. Algumas ferramentas elas ficam espalhadas, então assim, eu vou encontrar a ferramenta de função na guia inserir, na guia dado. Eu vou encontrar a ferramenta de formatação na guia ferramenta. Então isso meio que força o usuário a perder tempo, tá? Na faixa de opções isso já não acontece, porque está tudo agrupado. É tudo mais simples, porque está relacionado. As ferramentas semelhantes ficam agrupadas, ficam juntas. E uma coisa bem legal da Suite 2010 é que ele permite a personalização das guias, ele permite a personalização das abinhas, né, da sua faixa de opções. Isso versão nenhuma permite, versão anterior nenhuma permite. O Excel 2007 até permitia, mas por programação, né? Agora o usuário comum também pode estar alterando isso sem a necessidade de utilizar de programação. Vou minimizar aqui o Excel 2003. Vocês vão até a guia arquivo, chamamos isso aqui de backstage. Essa área é chamada de backstage, é uma área nova que também não tinha no Excel 2007. Ele era acessado através do botão do Office, então foi modificado. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. E vamos até a opção opções. Dentro de opções do Excel, vocês vão até personalizar faixa de opções e está aqui as guias, os grupos de opções e as ferramentas que atualmente estão na sua ferramenta Excel 2010. Vocês podem ver que as guias principais estão aqui. A área de transferência, olha aqui, guia fonte, tá? Isso aqui, tudo dentro da página inicial. Então funciona como uma ramificação de pastas. Primeiro vem a guia, depois vem o grupo, depois vem as ferramentas. Então primeiro vem a guia página inicial, tem uma ramificação aqui, ó. Depois vem a área de transferência, que é o grupo, e se eu clicar aqui no mais, vai aparecer as ferramentas que estão dentro desse grupo, tá? O que eu posso estar fazendo? Esse lado direito aqui eu posso estar adicionando ferramentas e eu posso estar removendo ferramentas. De repente eu não utilizo uma ferramenta, né? E ela fica ali
sem necessidade. Se eu quiser tirar, posso estar tirando para acrescentar outras que eu utilizo com mais frequência. Eu também posso alterar e criar uma guia. Eu clico em nova guia. Vamos colocar uma guia aqui. Um novo grupo com um nome. Escolho um ícone. Escolhi esse ícone aqui de gráfico. Essa nova guia eu vou renomear. Vou chamar ela, colocar ela com meu nome. E aqui eu vou colocar ferramentas pessoais. Posso renomear aqui. Acrescentar o S aqui. Ok. Eu criei aqui um grupo de ferramentas com o nome Maurício e ferramentas pessoais personalizado, onde eu posso estar adicionando ferramentas agora. Então eu vou colocar aqui calculadora. Eu vou colocar enviar e-mail com anexo. Eu vou colocar impressão rápida. Ao clicar em OK, eu percebo que na guia existe uma nova opção, uma nova guia chamada Maurício. Nessa guia, um grupo chamado Ferramentas Pessoais, e nesse grupo existem aqui as 3 ferramentas que foram adicionadas: calculadora, enviar e-mail com anexo e impressão rápida. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante para quando o usuário quer acessar ferramentas que ele utiliza com mais frequência, que por padrão não estão na faixa de opções do Excel. Isso é bem interessante. Agora, falando um pouquinho aqui sobre o Backstage, esse novo menu foi implantado nessa versão 2010. Ele está muito fácil, está muito mais simples de se trabalhar. Da versão 2003 para a versão 2007, houve uma grande mudança que foi a faixa de opções, a implantação da faixa de opções. Mas na versão 2007, trabalhávamos com o botão do Office, com algumas opções agrupadas. Agora isso está muito mais concentrado, tem opções aqui de salvar, salvar como, e abre a opção aqui para eu salvar o meu documento, o meu arquivo, planilha do Excel na extensão que eu estiver precisando. Eu tenho a opção salvar, no caso aqui é um plugin, para salvar como PDF. Eu tenho a opção abrir, a opção fechar, informações, proteger planilha. Eu tenho aqui como proteger a pasta de trabalho, aplicar uma senha para proteger apenas uma parte do documento ou o documento completo. Aqui eu tenho ferramentas de preparação, de compartilhamento de arquivo, inspeção, verificação de compatibilidade. Eu posso pegar um arquivo que eu fiz no Excel 2003 e transformar ele para 2007. E aqui gerenciar as versões do arquivo. Quando eu trabalho muito em cima daquele arquivo, eu altero ele sempre. Em recente, o Excel 2010 me dá uma lista aqui de todas as planilhas de Excel, todos os documentos de Excel que foram abertos recentemente. Isso aqui ajuda muito se eu me perder em pastas. Geralmente o usuário tem muitas pastas e muitos arquivos, então os arquivos que você abre com frequência vai estar nessa lista aqui. Eu tenho a aba nova, onde aqui ele abre um ecrã, onde eu posso estar criando aqui templates, eu posso estar criando modelos de planilhas prontos. Tanto modelos já instalados no Office 2010, quanto modelos que eu posso baixar do Office.com, o site da Microsoft. Na guia impressão eu tenho opções de impressão rápida, impressão personalizada, orientação de páginas, configuração de tamanho de páginas, tudo mais. Na guia salvar e enviar, tem bastante ferramenta interessante, onde eu posso enviar essa planilha por e-mail. Eu posso salvar isso aqui como um arquivo PDF, tanto pelo plugin da Adobe, quanto pelo próprio plugin da Microsoft, que é criar um documento PDF ou XPS. Eu posso salvar isso aqui na web, no meu SkyDrive. É só definir uma senha aqui, um Windows Live ID. Aqui, tá vendo? Entrar com uma credencial e eu vou estar salvando esse documento no meu SkyDrive. Eu posso salvar isso num site de SharePoint para colaboração. Eu posso alterar o tipo de arquivo. Ele é um XLS, eu quero alterar, eu quero salvar com um Open Document, eu quero salvar com a versão anterior, um XLS em vez de um XLSX, posso estar alterando isso também. E por fim aqui, pelo plugin da Adobe ou plugin próprio do Office 2010 Microsoft, eu posso estar transformando isso em um PDF. Todas essas etapas aqui nós vamos fazer passo a passo nas seguintes aulas. Na guia ajuda, eu tenho opções aqui de ajuda. Essa opção é muito importante quando eu tenho alguma dúvida ou uma dúvida rápida que eu quero tirar. Eu posso estar acessando esses menus e estar obtendo a informação. Então aqui eu posso digitar, por exemplo, o limite.
Esse buscador aqui vai me trazer tudo que é referente a limite que está no banco de dados do Office 2010, do Office.com da Microsoft. Então aqui eu tenho algumas informações. Ele me trouxe aqui, início rápido, formatar números em uma planilha. Ele me traz todo um tutorial explicando passo a passo como fazer relacionado a este tópico. Então isso aqui me ajuda muito, tá? Introdução, ele vai te enviar para o site, te fazer o start, né, no Excel, te ensinar alguns conceitos básicos de Excel, algumas coisas que a gente fala aqui. O site também passa bastante informação. Fale conosco, ele te passa para uma página com e-mails, números para contatos, chat, onde você pode entrar em contato com a equipe de Office. Opções, é aqui que a gente configura as opções de trabalho do programa, e para verificar atualizações, onde o Excel vai te dirigir para o Windows Update ou para o site da Microsoft, que vai verificar se está precisando de alguma atualização de segurança. Finalizamos aqui a primeira parte do primeiro Screencast de Excel 2010. Vou dividir esse vídeo em duas partes, onde a primeira é a introdução sobre pacote Office, sobre Excel 2010, sobre plataformas, a parte introdutória. A partir da segunda parte desse primeiro Screencast de Excel 2010, vamos aprender realmente sobre a ferramenta, ok? Obrigado e até mais.